Dos crimes contra a propriedade imaterial. Capítulo 1. Dos crimes contra a propriedade intelectual. Violação de direito autoral. Artigo 184. Violar direitos de autor e os que lhes são conexos. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Parágrafo 1º. Se a violação consistir em reprodução total ou parcial, com intuito de lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem os represente, pena reclusão de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo 2º. Na mesma pena do parágrafo 1º incorre quem, com o intuito de lucro direto ou indireto, distribui, vende, expõe à venda, aluga, introduz no país, adquire, oculta, tem em depósito, original ou cópia de obra intelectual ou fonograma reproduzido com violação do direito de autor, do direito de artista, intérprete ou executante, ou do direito do produtor de fonograma, ou ainda aluga original ou cópia de obra intelectual ou fonograma, sem a expressa autorização dos titulares dos direitos ou de quem os represente. Parágrafo 3º. Se a violação consistir no oferecimento ao público, mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou produção para recebê-la em um tempo e lugar previamente determinados por quem formula a demanda, com intuito de lucro, direto ou indireto, sem autorização expressa, conforme o caso do autor, do artista, intérprete ou executante, do produtor de fonograma ou de quem os represente, pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo 4º. O disposto nos parágrafos 1º, 2º e 3º não se aplica quando se tratar de exceção ou limitação ao direito de autor ou os que lhes são conexos, em conformidade com o previsto na Lei 9.610, nem a cópia de obra intelectual ou fonograma em um só exemplar para uso privado do copista, sem intuito de lucro direto ou indireto. Artigo 185, revogado. Artigo 186. Proceder-se mediante, inciso 1, queixa nos crimes previstos no caput do artigo 184. Inciso 2, ação penal pública incondicionada nos crimes previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 184. Inciso 3, ação penal pública incondicionada nos crimes cometidos em desfavor de entidades de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou fundação instituída pelo poder público. E inciso 4, ação penal pública condicionada à representação nos crimes previstos no parágrafo 3º do artigo 184. Capítulo 2. Dos crimes contra o privilégio de invenção, dos artigos 187 a 191, foram revogados. Capítulo 3. Dos crimes contra as marcas de indústria e comércio, dos artigos 192 a 196, foram revogados. Título 4. Dos crimes contra a organização do trabalho. Atentado contra a liberdade de trabalho. Artigo 197. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça. Inciso 1. A exercer ou não exercer arte, ofício, profissão ou indústria, ou a trabalhar ou não trabalhar durante certo período ou em determinados dias. Pena detenção de 1 mês a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. Inciso 2. A abrir ou fechar o seu estabelecimento de trabalho ou a participar de parede ou paralisação de atividade econômica. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. Atentado contra a liberdade de contrato de trabalho e boicotagem violenta. Artigo 198. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a celebrar contrato de trabalho ou a não fornecer a outrem ou não adquirir de outrem matéria-prima ou produto industrial ou agrícola. Pena detenção de 1 mês a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. Atentado contra a liberdade de associação. Artigo 199. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a participar ou deixar de participar de determinado sindicato ou associação profissional. Pena detenção de 1 mês a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. Paralisação de trabalho, seguida de violência ou perturbação da ordem.
Artigo 200. Participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho, praticando violência contra pessoa ou contra coisa. Pena detenção de 1 mês a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo único. Para que se considere coletivo o abandono de trabalho, é indispensável o concurso de pelo menos 3 empregados. Paralisação de trabalho de interesse coletivo. Artigo 201. Participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho, provocando a interrupção de obra pública ou serviço de interesse público. Pena detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Invasão de estabelecimento industrial, comercial ou agrícola. Sabotagem. Artigo 202. Invadir ou ocupar estabelecimento industrial, comercial ou agrícola com o intuito de impedir ou embaraçar o curso normal do trabalho, ou com o mesmo fim danificar o estabelecimento ou as coisas nele existentes ou delas dispor. Pena reclusão de 1 a 3 anos e multa. Frustração de direito assegurado por lei trabalhista. Artigo 203. Frustrar, mediante fraude ou violência, direito assegurado pela legislação do trabalho. Pena detenção de 1 ano a 2 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem, inciso 1, obriga ou coage alguém a usar mercadorias de determinado estabelecimento para impossibilitar o desligamento do serviço em virtude de dívida. 2. Pede a alguém de se desligar de serviços de qualquer natureza, mediante coação ou por meio de retenção de seus documentos pessoais ou contratuais. Parágrafo 2º. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se a vítima é menor de 18 anos, idosa, gestante, indígena ou portadora de deficiência física ou mental. Frustração de lei sobre a nacionalidade do trabalho. Artigo 204. Frustrar mediante fraude ou violência obrigação legal relativa à nacionalização do trabalho. Pena detenção de 1 mês a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. Exercício de atividade com infração de decisão administrativa. Artigo 205. Exercer atividade de que está impedido por decisão administrativa. Pena detenção de 3 meses a 2 anos ou multa. Aliciamento para fim de emigração. Artigo 206. Recrutar trabalhadores mediante fraude com o fim de levá-los para território estrangeiro. Pena detenção de 1 a 3 anos e multa. Aliciamento de trabalhadores de um local para outro do território nacional. Artigo 207. Aliciar trabalhadores com o fim de levá-los de uma para outra localidade do território nacional. Pena detenção de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem recrutar trabalhadores fora da localidade de execução do trabalho, dentro do território nacional, mediante fraude ou cobrança de qualquer quantia do trabalhador, ou ainda não assegurar condições do seu retorno ao local de origem. Parágrafo 2º. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se a vítima é menor de 18 anos, idosa, gestante, indígena ou portadora de deficiência física ou mental. Título 5. Dos crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos. Capítulo 1. Dos crimes contra o sentimento religioso. Ultraje a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo. Artigo 208. Escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Pena detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Parágrafo único. Se há emprego de violência, a pena é aumentada de 1/3, sem prejuízo da correspondente à violência. Capítulo 2. Dos crimes contra o respeito aos mortos. Impedimento ou perturbação de cerimônia funerária. Artigo 209. Impedir ou perturbar enterro ou cerimônia funerária. Pena detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Parágrafo único. Se há emprego de violência, a pena é aumentada de 1/3, sem prejuízo da correspondente à violência. Violação de sepultura. Artigo 210. Violar ou profanar sepultura ou urna funerária. Pena reclusão de 1 a 3 anos e multa. Destruição, subtração ou ocultação de cadáver. Artigo 211. Destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele. Pena reclusão de 1 a 3 anos e multa. Vilipêndio a cadáver. Artigo 212. Vilipendiar cadáveres
ou suas cinzas, pena de detenção de 1 a 3 anos e multa. E assim finalizamos mais uma parte do nosso áudio da lei, onde continuaremos com os nossos crimes contra a liberdade sexual. Crimes muito importantes para concursos e para a prova da OAB, claro. Muito obrigado você que está com a gente aí, deixe seu like, se inscreve aí no canal, ative o sininho de notificação